Lucas 10, 1 a 11, 17 a 20. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e enviou-os adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis sacola, nem bolsa de viagem, nem sandálias, e a ninguém cumprimenteis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. E se nela houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para vós. Ficai nessa casa, comendo e bebendo do que tiverem, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for servido. Curai os doentes que nela houver, e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, ao sair pelas ruas, dizei: sacudimos contra vós até o pó da vossa cidade que ficou em nossos pés. Contudo, sabei, o reino de Deus está próximo. E os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demónios se submetem a nós em teu nome. Ele lhes disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós, mas porque os vossos nomes estão escritos no céu. E até aqui a leitura da palavra do Senhor, que Deus abençoe. Nesta manhã, aquilo que eu tenho preparado, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, tem sido essa palavra de Lucas tem sido uma palavra que, para mim, tem sido muito relevante, especialmente naquilo, não apenas que toca a missão em si, a missão que nós estamos envolvidos, mas a vida de nós enquanto cristãos. E uma pergunta que me vem à mente, à cabeça, foi: como é que nós nos sentimos quando somos rejeitados? Como é que nos sentimos? Qual é a nossa reação quando somos rejeitados? Se calhar a resposta mais apropriada seria: depende daquilo que estamos a oferecer, ou depende com quem estamos a falar, o nível de comprometimento. Por exemplo, eu estava numa ação evangelística há uns anos atrás, aqui no Norte, e nós estávamos a oferecer abraços grátis. Claro, isso foi pré-pandemia, não é? E é muito interessante então a reação das pessoas. Muitas pessoas sentiam-se muito gratas por estarmos a oferecer abraços grátis, mas outras pessoas ficaram um bocadinho assim, tipo meio: isso é meio esquisito, deixa estar. Mas sempre tirávamos pelo menos um sorriso do rosto das pessoas. Mas aquela rejeição, não nos fazia muita impressão. Conseguimos compreender perfeitamente, se calhar, a razão das pessoas estarem a rejeitar um abraço grátis. Quer dizer, existem alguns tipos de rejeição, talvez níveis. Se eu ofereço um copo de água para alguém, ou um café, a pessoa rejeita, está bem, tudo bem. Já se, por exemplo, eu estou a oferecer literalmente a cura ao cancro para uma pessoa e aquela pessoa diz que não, eu vou ficar um bocadinho assim, tipo: desculpa, como é que é? Ou a pessoa não percebeu que realmente eu estou a oferecer a cura, ou ela não quer ser curada. Mas aquela rejeição para mim, claro, vai me fazer muito triste, porque eu estou a oferecer uma coisa muito boa, que vai me transformar a vida. Agora, se eu ofereço um anel de noivado à pessoa que eu amo e ela responde-me com as mesmas palavras: não, muito obrigado, quer dizer, aquilo vai me fazer muito triste, muita depressão, e as consequências daquela rejeição vão ser muito distintas do que se eu oferecer um copo de água a uma pessoa. Nós vemos essa questão da rejeição aqui neste texto, quando Jesus envia os 72.
O livro de Lucas, de forma geral, ele mostra-nos a forma como Jesus está a anunciar o reino de Deus, e a forma como Jesus está a concretizar o seu plano salvífico à humanidade. A partir do capítulo 10, nós vemos a forma como a vida cristã deveria de ser vivida, no sentido de algumas características que os discípulos de Jesus têm enquanto cristãos. Então, Jesus envia os 72. Então, nós podemos pensar, bem, mas no capítulo 9, Jesus já envia os 12 e os 12 discípulos, então, já estão a fazer este trabalho. Porque novamente, o envio de 72, e por que 72? E é muito interessante, porque quando Jesus envia os 12, envia-os como uma missão. E se a história parasse ali, talvez nós poderíamos dizer que o facto de que todos os discípulos de Jesus devem ser proclamadores da mensagem do Evangelho, poderia ser entendido apenas como a missão ou a tarefa do clero, das pessoas que têm uma posição de liderança, porque afinal de contas os 12 discípulos foram escolhidos por Jesus a dedo. Então, se a história acabasse ali, apenas os 12 discípulos tivessem ido, nós poderíamos talvez dizer que aquela missão era apenas para o clero, apenas para as pessoas que têm uma posição de liderança. Mas a verdade é que quando Jesus envia os 72, Jesus está a fazer uma clara conexão com Gênesis 10. Em Gênesis 10 nós encontramos a lista de todas as nações que haviam naquela altura. Todas as nações da história da humanidade. E haviam 72 povos naquela altura. Portanto, ao enviar 72 discípulos, Jesus então está a fazer essa clara conexão no sentido de dizer: esta responsabilidade de anunciar o Evangelho é para todas as nações, a responsabilidade é de todas as nações e é para todas as nações. Quer dizer, esta mensagem necessariamente deve influenciar e deve ser pregada a todas as nações. E o que eu quero dizer então? Que todos os discípulos e todas as pessoas devem então ser mensageiros, devem então pregar a mensagem. E mensageiros do quê? E a palavra Evangelho, neste caso, todas as pessoas devem anunciar o Evangelho. E a palavra Evangelho, na verdade, naquela altura, não era uma palavra incomum. A palavra Evangelho era utilizada em muitos outros contextos, como por exemplo, na origem da palavra maratona, no caso a corrida de 42 km, a sua origem foi em uma guerra entre a Pérsia e os gregos e os persas. E os gregos estavam quase certos de que eles iam perder aquela guerra, mas entretanto eles ganharam. E assim que eles ganharam aquela guerra, foi enviado um soldado de maratona até Atenas a correr e a dizer, a única coisa que ele conseguiu dizer antes de morrer de exaustão foi: vencemos, a vitória é nossa. Então, aquilo foi um evangelho, quer dizer, evangelho, a palavra evangelho, que significa boas novas, é também um facto histórico que mudou a história da humanidade. Isto é um evangelho. Neste caso, a vitória de uma guerra é um evangelho, porque é uma boa nova. Nós vencemos e isto vai mudar a nossa realidade. Ou, por exemplo, quando César Augusto torna-se imperador, aquilo é um evangelho, ou seja, é um facto histórico que mudou a nossa realidade, de alguma forma, quer eu queira, quer não queira, quer eu goste, quer não goste, aquilo é um facto histórico que transforma a nossa vida. E então, quando Jesus envia os seus discípulos para anunciar o evangelho, Jesus está a fazer a mesma coisa. Pregar o Evangelho significa pregar, o Evangelho de Jesus Cristo significa pregar de que Deus encarnou-se para salvar-nos. Deus encarnou-se para operar algo que nós jamais conseguiríamos, que era reconciliar-nos com Deus. Então, é muito interessante nós vemos então, neste texto aqui de Lucas 10, nós vemos então o risco da missão
nós vemos três aspectos: o risco da missão, a descrição e a natureza desta missão, e nós vemos a motivação para esta missão, para esta tarefa que Jesus incumbiu-nos, ou para essa característica de nós enquanto cristãos. Então, é muito interessante, porque logo no início, então, no versículo 1, nós vemos, então, Jesus enviou adiante. Jesus disse: vão, preguem o Evangelho, preguem, anunciem a chegada do reino de Deus. E nós vemos esse padrão ao longo de toda a Bíblia. É muito interessante, por exemplo, desde lá de Abraão. Deus encontra-se com Abraão e diz: sai da tua terra, vai para um sítio que eu vou te enviar. Deus encontra-se com Moisés no sítio onde ele está e diz: sai da tua terra, vai para lá. Deus encontra-se com profetas ou com pessoas no Antigo Testamento. E percebam este padrão. Deus não apenas dá uma tarefa. Deus primeiro encontra-se de forma muito pessoal com as pessoas, transforma a realidade delas, capacita-os e depois, capacitados, Deus diz: vai, envio-te. E este mesmo padrão nós vemos aqui, mas desta vez nós não vemos apenas Deus a revelar-se no vento, ou Deus a revelar-se através de uma sarça ardente. Deus aqui torna-se homem para falar conosco de forma pessoal. Deus aqui torna-se um de nós. E esta é a beleza do Evangelho, porque não está distante. É algo muito próximo, é algo muito íntimo. E aqui então Jesus diz, e essa tarefa é um risco, porque Jesus diz: eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. E a verdade é que muitas vezes, no caso hoje é domingo, também que nós estamos num período de férias, mas é verdade que a segunda-feira, quando acordamos de manhã cedo, muitas vezes parece ser isso. Muitas vezes parece ser nós a irmos para o matadouro, nós irmos para o meio dos lobos. Muitas vezes a segunda-feira sente assim quando nós vamos ao trabalho. Mas a verdade é que nós não precisamos talvez encarar o nosso trabalho desta forma. Nós conseguimos também ter a certeza e vamos ver qual é uma boa motivação para nós estarmos a encarar a nossa segunda-feira de uma forma diferente. Portanto, depois, a partir do versículo 8 ao 11, Jesus então dá a descrição então, e a natureza da missão. Jesus, quando envia os 72, ele envia com a mesma tarefa que o próprio Jesus estava a fazer, estava a fazer no dia a dia. Da mesma forma como ele enviou os 12, aquilo que ele estava a fazer, ele enviou os 72. E que tarefa é essa? E é muito interessante que quando nós voltamos ao capítulo 9, e aqui também, Jesus e a missão de Jesus é basicamente, no caso aqui estão descritos 3 aspectos da missão de Jesus. É pregar, curar e libertar. E este primeiro ponto, ele pode ser até um bocado debatível ou até desconfortável para muitas pessoas, especialmente num tempo onde hoje o que é certo e o que é errado questiona-se muito. Ou seja, se eu sou enviado para pregar, para persuadir com a verdade do Evangelho, que autoridade eu tenho para persuadir alguém e para dizer: esta mensagem é a melhor coisa que tu podes ter na vida? Quer dizer, nos dias de hoje, em que existe muito aquela ideia: o que funciona para ti está bem, o que funciona para mim está bem, por favor, não tente me persuadir ou me convencer do contrário. Mas é exatamente isso que Jesus envia-nos a fazer, a persuadir com a mensagem do Evangelho. E nós vamos ver que essa persuasão não é uma persuasão por medo, nem é uma persuasão por orgulho, a dizer que a minha mensagem é muito melhor do que a tua. Nós vamos ver que essa mensagem é uma mensagem que é transmitida por amor e por convencimento, no sentido de que aquilo literalmente derrete o nosso coração e faz-nos querer abraçar esta mensagem. Portanto, Jesus envia-nos para pregar, Jesus também envia-nos para curar.
E é interessante porque aqui Jesus literalmente envia as pessoas para curar fisicamente. Nos dias de hoje, talvez, nós não vemos esta cura física, milagres a serem operados assim no dia a dia, mas é verdade que nós, enquanto cristãos, nós podemos operar na cura da malha rasgada da nossa sociedade. Porque todos os dias nós saímos e vemos que qualquer coisa qualquer coisa não está certa. Há qualquer coisa de errado com a sociedade. Quer dizer, eu saio e talvez nós já estamos tão acostumados em ver tanta coisa de errado que aquilo talvez tornou-se tão comum. Mas é verdade que a nossa sociedade está doente. A nossa sociedade é uma sociedade injusta. E nós, enquanto cristãos, com as nossas atitudes, com tudo aquilo que nós fazemos, nós somos enviados para fazer diferença. E também para libertar. E essa libertação não é só apenas uma libertação espiritual, mas é uma libertação, acima de tudo, daquilo que está a escravizar as pessoas. Portanto, é muito incrível, porque Jesus chama, e aqui eu gostaria então de citar o Tim Keller em algo que ele diz, Deus chama e abençoa os seus discípulos para que eles possam ser uma bênção. Antes, com seus problemas, era fácil focar em si mesmo, mas agora que Deus encontra-os, Ele traz a cura para que nós possamos servir e ser uma bênção. Há pessoas que apenas tu podes tocar e Deus quer usar-te. E é muito interessante isto porque isto inclui-nos na missão de Deus. As características e as circunstâncias na qual tu e eu passamos, Deus quer usar estas porque há pessoas que apenas tu e eu vamos poder tocar, seja o nosso vizinho, seja o nosso colega de trabalho. Há pessoas e circunstâncias que apenas tu podes identificar-te com o teu vizinho. E por último, nós vemos então a motivação para a missão. E é muito interessante porque os discípulos então são enviados, nós vemos então nos versículos 8 a 11, e a partir dos versículos 10 a 20, a partir do versículo 17 neste caso, nós vemos que os 72 voltaram e aparentemente numa missão muito bem sucedida. É muito interessante, o versículo 17. E os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Aparentemente este versículo é um versículo muito inocente. Até que eu comecei a perceber, ao estudar um bocadinho, comecei a perceber que este versículo, a ênfase deste versículo não necessariamente está no sucesso da missão, mas no facto de eles dizerem: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Por que eu acho que esse versículo tem essa ênfase? É por causa da resposta de Jesus. Reparem aquilo que Jesus diz aquilo que os discípulos dizem. Versículos 18 a 20. Jesus respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Quer dizer, os discípulos foram em missão e eles estavam alegres porque eles estavam a conseguir fazer qualquer coisa. E aqui Jesus então muda completamente este paradigma da nossa sociedade. Porque é verdade que tudo aquilo que uma pessoa de fama hoje faz tem muito mais destaque se uma pessoa qualquer fazer. Por exemplo, vocês lembram agora quando o Cristiano Ronaldo foi dar uma entrevista de imprensa, ele pegou 2 garrafas de Coca-Cola que estavam na frente dele e colocou ao lado, e a Coca-Cola na Bolsa de Valores perdeu, acho que 2 ou 3 mil milhões de euros, alguma coisa assim na sua cotação. Ou seja, apenas porque o Cristiano Ronaldo, que é uma pessoa de fama, fez alguma coisa, aquilo tem grande impacto. Mas se eu fazer exatamente a mesma coisa, as pessoas vão dizer: tá,
grande coisa. E então, aqui, basicamente, essa é a mentalidade da nossa sociedade. É tentar dar glórias para aquelas pessoas e dizer, olha só como aquilo que eu faço é importante. Esta é a mentalidade, este é o paradigma da nossa sociedade. Mas aqui Jesus inverte. Jesus está a dizer, não não deem valor àquilo que vocês estão a fazer, mas sim porque o vosso nome está escrito nos céus. E Jesus está aqui a colocar uma motivação completamente diferente no coração das pessoas. Jesus está aqui a mostrar qual deve ser a real motivação do nosso coração. Para já, porque quando Jesus diz que eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, Jesus está aqui a mostrar a sua autoridade e a sua soberania e a sua extensão em termos da história. Quer dizer, Jesus diz, eu sou do princípio, eu estou desde o princípio quando vi Satanás cair. E depois Jesus diz, eu vos dei autoridade para pisarem autoridade, quer dizer, vocês têm essa autoridade sobre demônios, vocês têm essa autoridade, mas não é isso que importa. O que realmente importa não é aquilo que vocês podem fazer por vocês mesmos, mas sim é porque o facto de que o vosso nome está escrito nos céus. E talvez nós podemos nos perguntar, mas isto é uma esperança tão futura. Isto é uma esperança talvez tão longínqua, tão distante. Mas a verdade é que o princípio dessa esperança transforma a nossa realidade nos dias de hoje. Porque é verdade que o Evangelho diz-nos de que a nossa salvação não é conseguida pelos nossos próprios méritos, mas sim por aquilo que o Senhor Jesus faz. E é interessante esta questão da rejeição, porque quando nós somos rejeitados, dependendo da nossa reação, a rejeição das pessoas pode mostrar onde realmente está o nosso coração. Por exemplo, se eu sou rejeitado quando ofereço um anel de noivado a uma pessoa, e aquilo é tão devastador, mas tão devastador para mim, que eu já não tenho mais vontade de viver, significa que eu estava então a colocar o sentido e propósito da nossa vida da minha vida muito mais no amor e na aceitação daquela pessoa a mim, do que necessariamente no Evangelho. Se a minha reação quando eu sou rejeitado é de completa devastação, significa que, afinal, de forma prática, eu não estou a colocar a minha fé e a minha total confiança no Senhor Jesus, mas estou a colocar em alguma outra coisa. Então, a rejeição aqui, ela funciona como se for quase como um teste de análise do nosso próprio coração. Onde nós estamos a colocar a nossa real valor? Onde nós estamos a colocar o nosso real esperança, a nossa real propósito e sentido de vida? E é interessante porque este é o princípio, o princípio da motivação que Jesus está a transmitir aqui. Não alegrem-se por causa das vossas conquistas, mas porque o vosso nome está escrito nos céus. E aqui então nós conseguimos ter essa alegria do Evangelho, porque nós não estamos à mercê da aprovação ou da rejeição das pessoas, mas sim da aprovação única e exclusiva daquele que tinha todo o direito de nos rejeitar por causa dos nossos pecados, mas aceitou-nos e transformou a nossa vida. Nós somos aceitos por aquele que não conhecia pecado, mas se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ter a salvação. Então, é com esta esperança que nós somos enviados todos os dias para pregar o Evangelho, para sermos diferentes, para sermos distintos. E a verdade é que nem todos os dias nós vamos conseguir, mas nós podemos sempre olhar para aquele que conseguiu e que está em nós e que nos fortalece todos os dias. Você marca uma palavra de direção. Senhor Jesus, agradecemos-te, Deus, porque na nossa fraqueza, porque nós não somos fracos, mas na nossa fraqueza nós podemos confiar em Ti, Senhor. Agradecemos a Deus porque
ao ir na segunda-feira para o nosso trabalho, ao voltarmos para as nossas casas, nós sabemos que a nossa verdadeira esperança, o nosso verdadeiro sentido e propósito de vida está em Ti, Senhor Jesus. Nós te agradecemos porque mesmo quando somos fracos, mesmo quando caímos, Tu fortaleces-nos, a Deus. Tu estás em nós, tu és a nossa verdadeira motivação, o nosso verdadeiro sentido e propósito de vida, Senhor Deus. Que a cada dia nós possamos nos agarrar a esta verdade do Evangelho, que não é por nossos próprios méritos que nós temos a salvação, mas sim é por Ti, ó Deus, por aquilo que Tu fizeste por nós, Senhor Deus. Que a Tua graça possa ser conosco e que ao longo desta semana nós possamos ser fortalecidos e relembrarmos-nos desta verdade do Teu Evangelho. No nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos pela Tua salvação. No nome de Jesus. Amém.